Uma das práticas que os fascistas têm em relação à universidade é nivelar as acusações de hipocrisia, né? Que é um método típico deles. Né? É uma campanha da direita contemporânea acusando as universidades de hipocrisia quando a questão da liberdade de expressão. Então, segundo eles, as universidades se polarizam em discursos de esquerda, então precisa ter também um discurso de direita. É mais ou menos o programa que faz a Escola Sem Partido no Brasil, né? ou também como tentava fazer o movimento MBL. Né? Então, segundo ela, as universidades defendem liberdade de expressão, mas abafam as vozes que não se inclinam para a esquerda, permitindo protestos contra. Isso não é verdade, né? Porque nem todos os professores aliás, está longe de ser a maioria os professores que sejam de esquerda no Brasil. Né? E aí eles polarizam também isso, eles vislumbram isso em alguns cursos específicos, sobretudo nas áreas das humanas e sociais. Né? Então, críticos do movimento de justiça social do campo se valem do método eficaz de se transformar em vítimas do protesto. Manifestantes negam a sua liberdade de expressão. Então, é aquele papo ridículo de achar que, né, vozes que vão falar, por exemplo, contra os índios têm o direito de existirem lá. De falar assim a favor de um racismo, têm o direito de estarem lá. Não, isso não é, porque o racismo é crime. Né? Ou então alguém diz assim, olha, já que você tem o espaço de condenar o nazismo, deve ter espaço para alguém também que vai defender o nazismo. Isso não rola, isso não é um direito, porque é uma ideologia genocida, tá certo? Enfim, mas eles acham, né? E esse governo nosso também tem andado nesse sentido. Ele vai mostrar aqui diversas universidades e governos, né? Com interferências de governos que programativamente estão tentando fazer isso hoje nas universidades, inclusive levando universidades a fechar as portas. Né? Então são acusações, por exemplo, que chegam à sala de aula. Um deles é um norte-americano chamado David Horowitz, né, que é um ativista de extrema-direita, que tem como alvo as universidades e a indústria cinematográfica desde a década de 1980. Né. Em 2006, ele publicou um livro chamado Os Professores, The Professors, e onde ele apresentava os 101 professores mais perigosos da América. Não sei por que 101, né? Mais de 100 quer dizer que se tem mais de 100 deve ter muito mais. Ou menos, né? Enfim. É como aquela história, né? Os 100 melhores contos, as 100 melhores músicas. Né? Por que 101? Podia ser 102, né? Então, 101 professores mais perigosos da América, ou seja, é uma detratação contra professores. Certo? Tá, e ele apresenta uma lista de professores esquerdistas, liberais. Né? Muitos deles defensores dos direitos palestinos. Né? Como se defender os palestinos fosse um problema. Né? Então, por exemplo, eles vão acusar, assim, aqui, por exemplo, tem um Eduard Said, que trabalha nos Estados Unidos, né? Ele publicou esse livro Orientalismo. Né? Ele é da área da antropologia e da história, né? O Oriente como invenção do Ocidente. Isso aqui já tem um certo tempo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, aquilo que nós pensamos sobre o Oriente é o nosso olhar sobre o Oriente. É preciso também que a gente escute do lado de lá o que eles têm a dizer aqui. Então esse livro aqui, ele caminha na direção da gente poder assim ter um olhar melhorado sobre a religião islâmica, sobre os árabes, o mundo árabe, o mundo palestino. E isso aqui é olhado com desconfiança por esses intelectuais fascistas, né, por esses militantes fascistas. Né?
Então, aí eles vão condenar. Esse tipo de conversa não pode existir dentro da universidade. Né? E a universidade, por ser universidade, ela vai pensar sobre tudo. E quem não concorda, entre num debate dentro da universidade, e não fazer uma força programativamente para eliminar esse tipo de discurso dentro da universidade. Tá certo? O David Joel Horowitz, ele nasceu em 1939. No início da vida acadêmica dele, como profissional, ele era marxista. Né? Ele foi um escritor liberal conservador, né? Mas no primeiro momento da vida dele acadêmica, intelectual dele, ele deu apoio ao marxismo e foi membro da nova esquerda nos Estados Unidos. Aí, posteriormente, ele se afasta da esquerda e vira a casaca completamente, vai para o outro extremo. Daí ele passa a se identificar com a direita de espectro político, ou seja, espectro fascista mesmo, né, fazendo denúncias aí. Né. É a espécie daquele intelectual que diz o seguinte: olha, eu era militante, né, aquele discurso ridículo, né? Eu era militante, não perdi uma greve, fazia todas as greves, participei delas, mas, aí vem o mas, né? Depois que eu descobri algumas contradições aí, agora eu me converti pelo santo Olavo de Carvalho. E vai para outro esquema. Então ele não consegue fazer a crítica aqui, permanecer, ajudar a melhorar aqui. Né? Ele não é o Michel Foucault que faz a crítica do marxismo, né? Ele abandona isso, mas não deixa de ser também um militante no sentido de mostrar as contradições sociais. Certo? Então, em 2006, ele publica um livro, né, chamado One Party Classroom, ou seja, sala de aula autoritária. E ali ele apresenta uma lista de 150 cursos mais perigosos da América. Então, olha só como ele é orientado assim, os 101 professores mais perigosos e agora os 150 cursos mais perigosos. Engraçado, né, que ele tem só 101 professores, né, mas ele conseguiu aumentar o número de cursos. 150. Né? Se esses cursos são perigosos, os seus professores lá automaticamente também são perigosos. Aí ele criou inúmeras organizações para promover suas ideias. Em 1990, ele criou a Individual Rights Foundation, que liderou a batalha contra os códigos de linguagem nos campi universitários. Em 1992, ele fundou o tabloide mensal, tabloide jornal, né? Heterodoxy, que tinha como alvo os estudantes vistos como doutrinados pela esquerda acadêmica. Então, tá vendo? É uma militância intelectual mesmo, no sentido de combater uma esquerda, uma suposta esquerda dentro das universidades. Né? E aí ele é responsável pela campanha também, né, atual, Students for Academic Freedom, ou seja, estudantes para uma academia livre, né, alunos em prol da liberdade acadêmica, se a gente fosse traduzir melhor, né, que foi lançada em 2003, né, e que foi depois chamada de Campaign for Fairness and Inclusion in Higher Education, campanha pela justiça e inclusão no ensino superior. Ou seja, então, ele se tornou um militante mesmo contra assim, esse viés esquerdista que a gente pode ter dentro das universidades, estudos de marxismo, né, condenações do liberalismo, coisas assim. O objetivo dele era promover a contratação de professores com visões de mundo conservadoras. Aqui no Brasil nós tivemos algo assim parecido, né, quando um ministro da Educação constatou que, ao promover concursos públicos nas universidades federais, né, ele acabava abrindo as portas para muitos intelectuais de esquerda. E aí muita gente achou assim, oh, que boa fala, né? Porque pelo menos ela está reconhecendo o talento dos alunos de esquerda em fazer concursos e passar.
né? O que significa então que qualquer chamamento, né, qualquer alcunha, no sentido de que o esquerdista seja burro, não procede. Porque senão era só incitar ali os conservadores a fazer o concurso, passarem, né, e assim, nesse processo normal de seleção, os esquerdistas ficariam fora, né, como normalmente eles costumam dizer. Porque tem muita gente que acha que quem defende essa questão de esquerda é porque é muito burro. Então, se é burro, por que passa no concurso? Né? Esse secretário, esse ministro da Educação que nós temos agora, esse que tem causado sim, sérias polêmicas, né, por conta dessas ideias que ele tem. Né? Então, a iniciativa foi divulgada como meio de promover a diversidade intelectual e a liberdade acadêmica nas faculdades e universidades americanas. Tá vendo? E assim, ao meu ver, é um movimento inútil, né? E é de uma certa forma mentirosa, porque a universidade em si, ela já é um espaço, né, para o contraditório, né? E não é verdadeiro que lá só estejam os professores com orientação para a esquerda. Tanto não é verdade, né, que os prêmios de economia que a gente tem estão lá até hoje, né? E não pensam, né, nessa forma, nessa direção, certo? Nós temos excelentes intelectuais de direita, né, de direita conservadora. Um deles, por exemplo, é um filósofo chamado Richard Rorty, né, que condena o comunismo, condena várias coisas, mas que pensa também numa outra linha. Né? Recentemente morreu o Roger Scruton, né, que era um intelectual que falava contra a esquerda, mas dentro de um espaço acadêmico, onde o debate é permitido, onde é comum as pessoas promoverem, você vai estar aqui na mesa, vai estar um outro contrapondo com você. Certo? Esse é típico do ambiente universitário. Então ali todas as opiniões são bem-vindas. Certo? Então, Horowitz era uma figura marginal da extrema-direita americana até pouco tempo. Marginal. Ninguém dava muita importância a ele. Recentemente, suas táticas e objetivos se popularizaram, principalmente na parceria com o governo Trump. Entraram numa corrente dominante, onde os ataques ao politicamente correto são comuns. Agora virou moda falar contra o politicamente correto. E a propósito disso, aqui no Brasil, nós temos a editora Leia, né, que tem uma coleção, né, que começa assim: Guia politicamente incorreto da filosofia. Aí tem outro, impoliticamente correto da história. E assim vai indo. Né? São os livros. Esse aqui é escrito pelo filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, né? Um filósofo pernambucano que mora em São Paulo, professor da PUC de São Paulo. E aí coloca aqui, ó, Guia politicamente incorreto da filosofia, né? Ensaio de ironia. Aqui ele chama o politicamente correto de praga PC. Né? E aqui tem um capítulo dele que fala assim: o mundo do intelecto é uma moradia que tem muitas casas, e quase todas tomadas por canalhas. E aí ele vai chamar, vai dar essa alcunha, por exemplo, aos intelectuais de esquerda, né, dizendo que eles são desonestos. Né? Olha só como é a concepção que ele dá aqui de povo, olha lá. Combater a tendência de reduzir a democracia a um regime de vontade popular ou de regime do povo. O povo é sempre opressor. Quando aparece politicamente, é para quebrar coisas. O povo adere fácil e descaradamente, como aderiu nos séculos XIX e XX, a toda forma de totalitarismo. Se der comida, casa e hospital, o povo faz qualquer coisa que você pedir. Confiar no povo como regulador da democracia é confiar nos bons modos de um leão à mesa. Né? Só mentirosos e ignorantes têm orgasmos políticos com o povo.
Esse é o tipo de escrita do Luiz Felipe Pondé, né? Ainda faz assim, ó, a tentativa de definir a democracia como regime de direitos é ridícula, porque não existem direitos sem deveres, e assim vai indo a história dele, né? E, e aí ele se coloca, ele diz, olha, sou professor, gosto de dar aula, coisa rara na área. Então, é aquela história política do nós e eles, né? Claro que quase todos pensavam em si mesmo, como Marx ou Freud, ainda não revelados, né? Ele diz assim que, olha só, permitam, né? Ao final, o que se revela com mais frequência é alguém fracassado que ganha mal e odeia alunos, falando dos professores. Professores normalmente não gostam de ler ou de estudar, mas dizem que esse pecado é apenas dos alunos. Há um enorme sofrimento na maioria dos professores porque têm de fingir o tempo todo que acreditam na importância do que fazem. A maioria sucumbe. Só ele, o Pondé, gosta de dar aulas. Comportamento fascista, né? Assim, por mais que a gente tenha professores que realmente veja assim, um grande sacrifício, assim, um desmotivado na educação, né? Não é isso aqui, não é verdadeiro, né? Para a maioria dos professores, inclusive, não é verdadeiro, né? Então ele vai chamando isso aqui a praga PC, né? Todo o livro dele ele vai dizendo isso aqui, né? Então, enfim. E tem um outro livro dele também, que ele diz assim, que é contra um mundo melhor, né? Então, e aí ele se diz seguidor do Emile Cioran. O Emile Cioran não é bem isso, não. O Emile Cioran, ele tem, assim, ele é um pessimismo, né? Mas ele denuncia fascismo, né? Tem um livro, um capítulo no livro dele, chamado, que chama, um tratado, acho que da decomposição, onde ele vai falar sobre o surgimento do fanatismo. Então, não é muito bem isso aqui, não. Né? O fascista ele é fanático. Né? Então, o Emile Serrano teria um dispositivo contra esse tipo de filosofia. Mas o Pondé ele fornece esses elementos aqui, certo? Então, ele é um dos filósofos hoje, né, assim, conservadores, né? Mas eles conseguem também ter assim, um atrativo na escrita. O Pondé é um bom escritor, né? Pelo menos o que eu leio, assim, gosto, né? É acessível a linguagem dele, né? Não são os melhores livros dele, não acho, né? O melhor livro dele que eu acho são os estudos que ele faz sobre Blaise Pascal, né? Que é a tese de doutorado dele. Tem um livro dele chamado O Homem Insuficiente e Conhecimento na Desgraça, são 2 livros. Esse é o que eu recomendo dele. No restante que ele tem escrito, eu sempre coloco as interrogações assim. Mas leio, né? Assim como eu acho que em sala de aula a gente tem que proporcionar todas essas leituras. Em minha casa também eu tenho assim vários. Por exemplo, aqui, esses livros que estão logo aqui para cá, aqui, ó, Eric Feigelin, né? E mais ali adiante eu tenho ali Léo Strauss, são todos conservadores, né? Então, a gente tem que fazer a leitura total deles, né? Por mais que a gente tenda por um lado, a gente tem que ser honesto de ler o outro lado também. Assim eu penso que seja a universidade, e de fato na universidade isso acontece, né? Mas aqui não, né? Aqui eles estão dizendo aqui, recentemente suas táticas e objetivos se popularizaram, né? Esse é o Horowitz, né? Então, e passaram a atacar justamente aquilo que era o politicamente correto. Qual que é, assim, o ingrediente do politicamente correto? É falar no sentido de inclusão das minorias, né? Falar a favor da causa gay, da causa da mulher, né? Da causa do indígena, do negro e assim por diante. Isso que é o politicamente correto. Não usar expressões que sejam racistas, nem sexistas e assim por diante. Esse é o politicamente correto.
O politicamente correto é aquele que disse que nós temos que usar linguagens adequadas, né? Não tratar o negro nem de preto, nem disso, mas é afro. Né? E o pessoal costuma fazer piadas com isso. Né? Então, para esse pessoal aqui, como é o caso do Pondé, a isso está minando o pensamento e até a criatividade. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso, o que é o politicamente correto, que até dividem as opiniões. Vamos pegar o ramo da literatura. Nós temos literatos brasileiros, assim, sobretudo do início do século XX. Um exemplo dele é o Monteiro Lobato. Né? E também, assim, novelas brasileiras, como o Romantismo, do José de Alencar. Né? É sabido, por exemplo, que o José de Alencar era contra a abolição da escravatura. Né? E nos romances dele tem lá uma estrutura de família que tem escravos. O Monteiro Lobato tem diversos contos onde, quando ele faz referência ao negro, ele usa termos como macaco, carvão, coisas parecidas assim. Tem. Aonde ele vai, ao se referir a tia Anastácia, aquela negra, né, que trabalha na casa da dona Sinhá, né, que é ali a quituteira, né, a cozinheira da casa, né, em várias passagens chama ela de negra, beiçuda, coisa assim. Né? Ou seja, ele tem, o Monteiro Lobato, uns estereótipos disso. Né? Tem um conto dele muito bonito, assim, que ele vai tratar sobre a exploração do trabalho, em que o camarada pede um emprego, se torna carteiro e vai, ele fica estafado, ele resolve deixar tudo e viver no mato. Ele procura uma choupana onde tem um negro alforriado. O Monteiro Lobato se refere ao negro como macaco. Então ele foi lá, passou semanas com o gorila. É assim que está escrito lá. Então, isso, para o politicamente correto, está errado. Esse livro precisa ser censurado, ou trocada a expressão, né, ou então retirada a expressão. Certo? Então, o pessoal propõe isso, o que é um erro, porque aí é censura um livro e é danificar uma obra de arte no seu original. Né? Na minha opinião, isso é um erro, né? Pensar assim. O pessoal que condena isso, como é o caso do Pondé, vai dizer, ó, essa praga do politicamente correto, né, embota a criatividade. Então, como é que a gente resolve a situação? Ontem mesmo eu estava lendo algo assim, né, no site daquela... Eu não me lembro qual é o site. Bom, não me lembro aqui. Que estava colocando esse problema. Eu falei, olha, não se pode dar esse tratamento ao Monteiro Lobato. Né? Então, é muito mais educativo que o professor faça a orientação do aluno. Isso aqui, infelizmente, tem na obra dele. É um indício de racismo, sim. Tem que reconhecer isso. Mas nós podemos contornar isso e olhar também o que é positivo. Por exemplo, o Monteiro Lobato tem um outro conto, da Negrinha, em que ele vai falar, assim, deixar muito explícito os malefícios da escravidão. Né? Tem outros contos dele em que ele vai falar, por exemplo, da saúde, né, que ele vai mostrar assim o trato que se dá aos pobres. Né? Tem outro texto dele, por exemplo, em Urupês, em que ele vai falar ali da degradação do meio ambiente, né, justamente pelo tipo de uso que o roceiro dá. Então, isso são coisas positivas que tem ali. Então, não se joga tudo fora porque tem esse traço ali que é lamentável. Então, o que poderia fazer? Se o professor não quer passar, ele omite aquele trechinho, né? Coloca lá uma indicação que foi suprimido, ou então, colocando isso aqui, o professor mesmo diz que é isso. Porque senão, por exemplo, nós não poderíamos colocar um texto do Adolf Hitler para um debate em sala de aula. Ou mesmo um texto, como eu fiz com vocês, né, do Mussolini em sala de aula, porque aquilo é tão horrível quanto o racismo que a gente teria no Monteiro Lobato. Essa é a minha posição, pessoal. Mas o politicamente correto, né, ele implica nisso, na supressão, na censura a esses autores, e o Pondé coloca-se contra isso. Né? Só que uma coisa é fazer pontualmente isto. Uma outra coisa é colocar tudo o restante, né,
de causa do pessoal do politicamente correto como algo aí. Por exemplo, falar dos homossexuais, ou falar de travesti, etc., e colocar isso tudo. Dizendo, não, isso é besteira, pode ser... Não, não é besteira. Por quanto a gente tenha pessoas mortas por conta dessas ignorâncias, isso precisa ser levado, sim, para as escolas. Enquanto a gente tem bullying nas escolas, principalmente bullying com meninos efeminados, etc., esses assuntos têm que comparecer, sim, nos ambientes, incluindo os ambientes educacionais. Isso não é orientar ninguém, do meu ponto de vista, não é ensinar ninguém a ser gay, porque isso não se ensina, certo? Não se ensina. Né? Tanto é que também a gente não ensina ninguém a ser marxista e nem de direita. Né? Isso, senão, antes do marxismo, todo mundo fosse de direita e continuaria sendo de direita, com todas as garantias. Então, isso não é necessariamente assim. Tem pouco alcance, inclusive, a questão dessas ideias, nesse sentido de fazer a conversão de alguém. Certo? Então, e o governo Trump tem seguido agressivamente o programa desse David Horowitz, né? Ele, e só para vocês terem uma ideia, um dos componentes do governo Trump, né, é um sujeito chamado Jesse Panuccio. E ele é adjunto do procurador-geral do Departamento de Justiça, lá do Trump. Né? E ele pronunciou um discurso lá na Northwestern University, em janeiro de 2018, em defesa da liberdade de expressão, nos seguintes termos, olha só. Um tópico de vital importância, parte do discurso dele, né? Um tópico de vital importância, que, como vocês devem saber, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, transformou em prioridade para o Departamento de Justiça. É uma prioridade porque, em nossa opinião, muitos campi em todo o país estão deixando de proteger e promover a liberdade de expressão. Esse Jesse Panuccio, ele nasceu em 1980. Né? 1980, então nós estamos aqui, 2020, ele está com 40 anos hoje. Né? 41, né? 40, vai fazer 40 anos. 40 anos tem. Né? Ele é procurador-geral, hoje adjunto dos Estados Unidos. Né? Assim, jovem ainda. Então, ele pensa isso. E o Jeff Sessions, ele é advogado político e é o 84º procurador-geral dos Estados Unidos. Né? Se vocês procurarem a imagem dele, vocês vão encontrar ele ao lado do Trump. Né? Então, na campanha do Trump, né, ali é descrita como um longo ataque ao politicamente correto. Né? Fala contra os imigrantes, contra os negros, e assim por diante. Né? A retórica de sua administração se sobrepõe aos pontos de discussão de instituições bem financiadas que surgiram para atacar e deslegitimar universidades como bastiões do liberalismo. Isso já faz. Então, inclusive há ligações de David Horowitz, né, do departamento que ele cria, do David Horowitz Freedom Center, e a administração do Trump. Há ligações. E continua, depois ele continua tendo, assim, um certo acesso, né, uma influência sobre a política do Trump em relação à educação. O jornal Washington Post, por exemplo, né, fez uma investigação em julho de 2017 e colocou lá um artigozinho, uma notícia dizendo assim, ó, que esse departamento, essa instituição que ele coloca, né, o David Horowitz Freedom Center, ele tem apoiado agentes políticos cujo objetivo tem sido desestabilizar a política de Washington, inclinando-se para a extrema-direita, incluindo o procurador-geral Jeff Sessions, o conselheiro sênior Stephen Miller e Stephen Bannon.
Todos eles estão aí do grupo do Bolsonaro, né? Então, por exemplo, o Stephen Bannon foi assessor do Trump, que depois, hoje já saiu. E o Stephen Bannon, né, foi consultor do Trump, ele é consultado sempre aí. Então, num artigo de 14 de dezembro de 2006, o jornal coloca, né, Horowitz expressou felicidade pela vitória de Trump e disse que os republicanos finalmente acordaram para a sua abordagem política, denunciando os esquerdistas como inimigos da liberdade de expressão. Percebe? Então, há uma polarização desse pessoal, né, que tem assim, nuances fascistas em relação ao pessoal de esquerda. Né? E aí tem, né? Ó, por exemplo, ele conta pelo menos com 11 membros da administração de Trump. Assim, falando da relação do Horowitz e de Trump. Tem 11 integrantes do governo dele que têm relações diretas, né, com esse instituto fundado por Horowitz. Né? Entre eles, né, o vice-presidente Michael Pence, né, o Sessions, Jeff Sessions, o Bannon e o Miller.